Em fevereiro de 2026, uma guerra de larga escala tomou conta do Oriente Médio. A proposta aqui é entender passo a passo o que aconteceu e por quê, sempre com base nos dados e relatórios que foram divulgados até agora. E tudo começou de fato em um único dia, 28 de fevereiro de 2026. Essa foi a data que marcou o início de um conflito com consequências que se espalharam pelo mundo todo. Vamos então reconstituir os eventos que levaram até esse ponto. Ok, para a gente entender como tudo isso se desenrolou, vamos seguir um caminho. Primeiro, vamos ver o cenário da região em guerra. Depois, a gente volta um pouco no tempo para entender o que levou ao dia 28 de fevereiro. Em seguida, olhamos em detalhe para os ataques e a retaliação, o impacto disso tudo nas pessoas e no mundo, e, por fim, a gente discute o futuro incerto que se desenrolou a partir dali. Então vamos lá, começando pela primeira parte. Uma região em guerra. No dia 28 de fevereiro de 2026, o que se viu foi o lançamento de uma grande operação militar coordenada contra o Irã. E não foi algo pequeno, envolveu múltiplos países e tinha objetivos bem ambiciosos de longo alcance. Essa operação foi, na verdade, uma ação conjunta. Fontes ligadas à defesa e vários relatórios da imprensa confirmaram os nomes de código. Israel chamou sua parte de Operação Leão Rugidor, enquanto os Estados Unidos, através do Departamento de Defesa, batizaram a sua de Operação Fúria Épica. E aqui a gente chega num ponto que é fundamental para entender o que estava em jogo, o objetivo declarado da operação. Fontes oficiais e analistas deixaram claro que não se tratava de um simples ataque punitivo. A meta era o que se chama de ruptura de regime. Ou seja, a ideia era ir muito além de destruir alvos específicos. Era uma tentativa de desestabilizar e, quem sabe, até derrubar a estrutura de poder no Irã. Certo. Mas a grande pergunta é, como é que a situação chegou nesse ponto? Para ter essa resposta, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para os meses que vieram antes da operação. Foi um período de tensões que só foram crescendo. E a escalada foi muito rápida, como essa linha do tempo mostra. Tudo começa a esquentar com uma guerra de 12 dias em junho de 2025. Logo depois, em janeiro de 2026, o Irã enfrenta os maiores protestos em décadas, que são reprimidos com muita violência. A diplomacia ainda tentou uma última cartada, com negociações sobre o programa nuclear, mas elas fracassaram. O sinal final, digamos assim, foi a movimentação militar. Os Estados Unidos concentraram na região o maior contingente desde 2003. O recado era claro. É importante entender que, enquanto tudo isso acontecia do lado de fora, o Irã já estava lidando com uma pressão interna gigantesca. Relatórios de institutos como o Middle East Forum pintavam um cenário bem complicado. O regime enfrentava a pior crise de legitimidade em quase 50 anos. A repressão aos protestos foi brutal, com milhares de mortos. A economia estava em frangalhos, com a inflação altíssima, especialmente nos alimentos. E, para completar, o país passava pela pior seca em 40 anos. Essa vulnerabilidade toda, claro, acabou pesando no cálculo estratégico dos adversários. Ok, agora vamos entrar no centro da questão, os ataques e a retaliação. A gente vai ver em detalhes como foi essa primeira onda de ataques e a resposta que veio logo em seguida. Uma resposta imediata, feroz, que acabou colocando a região inteira em chamas. Essa tabela resume bem como foi essa troca de golpes inicial, com base em relatórios do Instituto para o Estudo da Guerra e agências de notícias. De um lado, as ações dos Estados Unidos e de Israel, mirando em alvos de alto valor, como o próprio líder supremo, e atacando centros de comando, quartéis-generais, instalações nucleares, uma campanha massiva. Do outro lado, a retaliação iraniana, que veio em questão de horas. Eles lançaram a Operação Promessa Verdadeira 4, disparando mísseis contra Israel, e o que é muito importante, atacando bases americanas em vários países do Golfo. O ponto-chave aqui foi justamente a velocidade e a escala dessa resposta. E um dos desdobramentos mais impactantes desses ataques iniciais foi de fato a confirmação da morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Isso foi um golpe tremendo. Não só decapitou a liderança do país, mas criou um vácuo de poder gigantesco, bem no meio do caos de uma guerra total. É claro que um conflito dessa magnitude não fica restrito ao campo de batalha. As consequências se espalham como uma cascata. É justamente sobre isso que a gente vai falar agora. O impacto imediato na vida das pessoas, dos civis e também na economia do mundo todo. E o custo humano começou a aparecer muito rápido. Os primeiros relatórios, ainda preliminares, já apontavam para mais de 333 civis mortos no Irã só na primeira leva de ataques. É um número que, logo de cara, mostra o preço terrível do conflito para a população, muito além dos alvos militares. E esse impacto na população civil foi severo e se manifestou de várias formas. Surgiram relatos de ataques aéreos atingindo lugares como uma escola em Minab, com muitas vítimas civis.
Hospitais nas grandes cidades sobrecarregados foram forçados a transferir pacientes para abrigos subterrâneos. Para piorar, um blackout quase total de internet praticamente isolou a população e dificultou muito qualquer tipo de ajuda. E claro, milhares de pessoas tentando desesperadamente fugir, o que gerou uma crise de deslocados desde o primeiro momento. Na parte econômica, o choque foi imediato e global. O Estreito de Hormuz, que é uma via crucial por onde passa mais de um quarto do petróleo do mundo, foi ameaçado de fechamento. Com isso, o preço do barril de petróleo disparou. Grandes aeroportos, como os de Dubai e Doha, fecharam o espaço aéreo. O transporte marítimo virou um caos, com navios sendo forçados a encontrar novas rotas. É um exemplo perfeito de como um conflito que parece regional pode, em questão de horas, virar uma crise global. E as reações das pessoas a tudo isso foram muito complexas. Essa citação que saiu em uma reportagem do Times of Israel captura bem essa complexidade. A frase diz: "A guerra não é boa, mas estou feliz." Ela reflete o sentimento de muitos iranianos que vivem fora do país. Uma mistura de alívio, de esperança pelo fim do regime, mas ao mesmo tempo muito medo e incerteza sobre o futuro. Mostra que não é uma história com um lado só. Bom, isso nos traz a nossa última parte, onde a gente vai olhar para o futuro, que naquele momento era totalmente incerto. Vamos ver como o conflito não parou por ali. Ele continuou se expandindo e quais as grandes perguntas que ficaram no ar. Por que o conflito, de fato, não ficou contido só no Irã? Ele se espalhou, e bem rápido. Primeiro, veio a retaliação iraniana massiva, com mísseis por todo o Oriente Médio. Logo em seguida, o Hezbollah entrou na briga, abrindo uma nova frente de batalha a partir do Líbano contra Israel. Israel, por sua vez, respondeu com ataques nos subúrbios de Beirute. E foi nesse cenário de escalada que a ONU convocou uma reunião de emergência numa tentativa de frear uma guerra que parecia sair de controle. E tudo isso nos leva à grande pergunta que ficou pairando, com a liderança do Irã em xeque e o conflito se espalhando por vários países: qual seria o caminho a seguir? O futuro era uma névoa. As possibilidades iam desde uma negociação muito frágil até uma guerra regional ainda maior e mais destrutiva. Não havia respostas fáceis. E é fundamental terminar com um lembrete importante. Essa análise se baseia nos fatos de um evento em rápido desenvolvimento. As informações mudam o tempo todo, por isso, para acompanhar os desdobramentos, é essencial buscar sempre fontes de notícias confiáveis e atualizadas.